Colegas, retomando o nosso curso sobre a lei de abuso de autoridade, no horário previsto, 16h10, agora teremos a aula da desembargadora Tereza Asta. O tema é o crime de violação às prerrogativas de advogado e outras questões envolvendo a atuação dos causídicos, amplitude e casuística, embates nas sessões telepresenciais. A desembargadora Tereza Asta é desembargadora do TRT-15, vice-presidente judicial do TRT da 15ª Região, doutora em Direito pela USP, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e magistrada desde 1988, então com uma larga experiência que vai compartilhar aqui conosco agora. Com a palavra, a desembargadora Tereza Asta. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço a ministra Dora pela confiança, pelo convite. É um grande prazer participar do curso. Agradecer ao colega Platão pela dedicação na organização do trabalho. Eu vou começar discorrendo sobre o artigo 1º da Lei 13.869. Quero ressaltar aos colegas a dicção do artigo 1º ao definir os crimes de abuso de autoridade como aqueles que são cometidos por agente público, numa acepção ampla da palavra agente público, abarcando servidores ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusem do poder que lhe tenha sido atribuído. Eu gostaria de frisar a palavra abuse, porque ela vai ser extremamente relevante na análise de todas as matérias que examinaremos a seguir. A conotação do verbo abusar tem que ser interpretada no sentido de que a tipificação do ilícito penal não interfere no poder jurisdicional exercido nos limites da lei. Ou seja, o magistrado, ele, ao assumir a função, ao exercer o seu poder jurisdicional, ele atua nos termos da lei. E, ao atuar nos termos da lei, esse procedimento não pode ser tipificado como ilícito penal, como veremos de forma detalhada a seguir. Primeiro vetor da análise da lei, a perspectiva constitucional, que vai nos orientar neste mar tormentoso que nos trouxe a Lei 13.869. O primeiro artigo que eu quero chamar a atenção dos colegas é o artigo 37. A administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, notadamente, a eficiência. Por que eu quero destacar o princípio da eficiência? Porque, no exercício do seu poder jurisdicional, o magistrado, muitas vezes, adota condutas e procedimentos visando a eficiência do processo, e essa conduta e esse procedimento que tem o escopo de assegurar uma atuação eficiente tem que ser interpretada como o exercício da função, assim afastando a tipificação do ilícito penal. Eu vou discorrer de forma mais detalhada e de forma objetiva e prática como isso vai reverter na nossa atuação diária. Ressalto o constante do artigo 8º da lei, ao estabelecer como exclusão de ilicitude o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Ou seja, a primeira reflexão para acalmar os colegas, que muitos estão assustados, né, com esta lei, a primeira reflexão é no sentido de que o exercício da função jurisdicional no estrito cumprimento do dever legal, visando a eficiência da atuação, não configura o ilícito penal.
A própria lei, no artigo 8º, fez questão de ressaltar a exclusão da ilicitude em relação ao estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque não há dolo e porque não há excesso. E essa dicção que afasta a ilicitude penal reflete no âmbito civil e também no âmbito administrativo, ou seja, se for aberto um procedimento administrativo no âmbito interno dos tribunais, este artigo tem que ser considerado, não só para afastar o ilícito penal, mas também para a questão de aferição da conduta administrativa. A atuação do magistrado no exercício jurisdicional tem que atentar para os direitos fundamentais previstos no artigo 5º. E por que eu estou trazendo essa reflexão fundamentada no artigo 5º? Porque em todas as vezes que o magistrado se defrontar com uma situação limite, né, a nova lei, ela traz muitas situações limites. Quando o magistrado se defrontar para decidir numa situação limite, qual vai ser o norte da atuação dele? O norte será a Constituição, notadamente o artigo 5º. Ou seja, a pergunta que ele terá que fazer a si mesmo no ato de despachar, de decidir, de atuar em uma audiência: qual é o devido processo legal? Como é que eu faço para assegurar o contraditório e a ampla defesa? São essas as respostas que o juiz tem que dar quando ele se defrontar numa situação limite. Por quê? Ele tem o dever constitucional de assegurar estes direitos fundamentais, seja na audiência, seja no despacho, seja na execução, seja na sentença. Vejam, colegas, que isso está muito claro na lei. Não houve nenhum direcionamento da lei para criminalizar a conduta jurisdicional. Embora nós tenhamos assistido a um certo alarde, né, na divulgação da lei, muitos participaram de lives, de conversas em paralelo com os colegas, no sentido de causar um certo temor, né, a respeito dos desdobramentos da lei. Entretanto, ao ler com serenidade a dicção legal de forma objetiva, é possível concluir de forma tranquila que o escopo da lei foi notadamente coibir o abuso. Ou seja, aquele juiz que atua de forma jurisdicional, observando a lei, observando a Constituição, ele pode atuar de forma muito tranquila, que a sua conduta não será criminalizada. O escopo da lei foi penalizar o excesso. Então, apenas se houver o excesso e a configuração daquilo que a lei tipificou como dolo específico é que estará configurado o ilícito penal. Então, vejam, colegas, que a aplicação da lei se dará exatamente na confluência de duas forças antagônicas. A primeira força é proibir o excesso, e a segunda força é evitar que, por medo do desdobramento da lei, por medo da aplicação da lei, o juiz passe a ter uma atuação deficiente e insuficiente. Todos nós temos conhecimento de que, logo no começo, né, em que a lei foi promulgada, alguns colegas despacharam no sentido de se recusar a fazer o bacen. Essa recusa em fazer o bacen-júri mostra claramente um receio de atuar jurisdicionalmente, ou seja, uma atuação deficiente, insuficiente para oferecer a devida prestação jurisdicional.
E, no outro braço, eu tenho o excesso. Na confluência destas duas forças antagônicas que o juiz se acha hoje. E qual é o caminho para que ele possa superar estas forças antagônicas? De um lado, fugir do excesso, e, de outro lado, não resvalar na insuficiência ou na atuação deficiente. O caminho é a fundamentação, como nós veremos a seguir no decorrer dessa nossa conversa. A importância da fundamentação foi agasalhada expressamente pela Constituição Federal de 1988. Todos nós conhecemos o inciso 9º do artigo 93. A Constituição é clara no sentido de priorizar o dever do juiz em fundamentar todas as decisões. Este dever constitucional agora vai atuar também como uma garantia para o próprio magistrado. E nós veremos como isso se dará na prática. Por que é importante a fundamentação? Vamos ver como a lei tipificou o ilícito do abuso de autoridade. Nós temos uma definição genérica do Código Penal ao estabelecer como doloso aquele crime em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, ficou claro no Código Penal que os elementos do dolo são a consciência do agente e a vontade. Na lei que está tratando do abuso da autoridade, o crime doloso foi tipificado com uma especificidade mais particularizada. Por que há uma tipicidade mais particularizada do dolo? Constitui crime de abuso de autoridade os atos praticados pelo agente com consciência, vontade, como já está no Código Penal, no artigo 18, mas também prevê a nova lei a exigência da existência do elemento subjetivo de típico específico. Qual elemento subjetivo é esse? É a intenção do agente de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, de agir por mero capricho ou agir por satisfação pessoal. Por que é importante trazer esse artigo para a nossa conversa? Porque é este artigo que vai dar uma tipicidade específica para o crime de abuso de autoridade. Ou seja, haverá abuso de autoridade se o agente atuar de forma dolosa, não apenas com o dolo genérico previsto no Código Penal, mas com um dolo específico. Além da consciência e da vontade, ele tem que agir para prejudicar, beneficiar por mero capricho ou por satisfação pessoal. E como é que o juiz vai fazer para poder garantir a sua atuação, evitando que seja resvalado qualquer questionamento a respeito da existência do elemento subjetivo de tipo específico? O nosso objetivo da nossa conversa aqui hoje é não só analisar a lei de abuso de autoridade, mas também sinalizar para os nossos colegas quais as condutas de cautela que devem ser adotadas para que eles não corram o risco de sofrerem um procedimento nesse sentido, né? Quais as cautelas que o magistrado deve tomar? E as cautelas para evitar a tipificação dolosa ou para evitar responder a um processo, as cautelas estão fixadas na fundamentação. A importância da fundamentação para demonstrar que o ato foi praticado no exercício do poder jurisdicional. A importância da fundamentação para evidenciar
os preceitos legais que respaldaram a prática daquele ato. Eu estou decidindo assim, com fundamento no artigo tal. Eu estou tomando estou determinando essa obrigação de fazer e não fazer com base no artigo tal, considerando tais e tais elementos constantes do processo. A importância da fundamentação para afastar qualquer conotação quanto à existência de dolo específico. Por quê? A partir do momento que eu deixo claro qual a fundamentação legal e a fundamentação fática que estão respaldando a minha decisão, eu afasto qualquer possibilidade de conotação quanto à existência do dolo específico. E a primeira reflexão importante a se fazer, conexa com esta reflexão que nós estamos dando no sentido de valorizar sobremaneira a importância da fundamentação, é o constante do artigo 1º, parágrafo 2º. A lei expressamente fixou que não há crime de hermenêutica. Então, não configura crime de abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei, na avaliação dos fatos e na avaliação da prova. Entretanto, é preciso que a interpretação da lei, a avaliação do fato e a avaliação da prova estejam explicitados na fundamentação. Não há possibilidade de se tratar dessa matéria de forma hermética. Eu estou decidindo assim, tendo em vista a lei número tal. Isso não é a fundamentação. Eu tenho que explicitar as minhas razões de decidir de forma detalhada, explicitar que eu tenho o artigo tal, da lei tal, que estou considerando para decidir, e estou linkando esse artigo com o fato existente nos autos. Eu estou avaliando os fatos que surgem da prova. Eu estou avaliando a prova. Eu tenho que demonstrar qual o iter que eu estou percorrendo para decidir daquela forma. E é por isso que a fundamentação passa a ser extremamente relevante para demonstrar que o juiz está atuando no regular exercício da jurisdição. Nós vamos entrar agora na análise da amplitude e casuística. Vou fazer uma reflexão a respeito dos casos mais recorrentes, ou seja, das situações limite que nós podemos enfrentar no dia a dia da nossa atuação. Ressaltar o constante do artigo 9º da lei. O que diz o artigo 9º? Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Quero frisar essa dicção, manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E quero fazer uma pequena reflexão a respeito de uma matéria que já foi exaustivamente referida e tem sido recorrente nas nossas preocupações, a respeito dos termos excessivamente vagos e imprecisos da lei, né? O que seria manifesta desconformidade com as hipóteses legais? Ora, a lei está em vigor. Nós temos algumas ADIs questionando a constitucionalidade desses tipos penais abertos, mas hoje, na jurisdição, eu tenho que trabalhar com uma lei que está em vigor. E como é que eu trabalho nesses tipos penais vagos e imprecisos? Como é que eu trabalho com isso? Eu trabalho utilizando a fundamentação. É ela que vai me resguardar no sentido de conferir uma certa objetividade e concretude num ambiente de tipos penais vagos e genéricos. Essa reflexão é extremamente importante. Se eu tenho que trabalhar num ambiente em que os tipos penais são vagos, genéricos e indeterminados,
Como é que eu posso garantir a minha atuação jurisdicional? Como é que eu trabalho nesse ambiente? Hoje, eu vou abrir uma audiência, eu vou despachar um processo, eu vou sentenciar. Como é que eu posso trabalhar com isso? Eu trabalho utilizando a fundamentação como garantia para a minha atuação. Então, de forma objetiva, trabalhando com o artigo 9º, eu sei que não há amparo legal para determinar prisão por dívida por falta de pagamento de créditos trabalhistas. Então, se eu tiver um processo em que a parte alega numa petição, doutora, nós temos aqui em mãos uma condenação, o pagamento de uma pensão, eu estou executando, o devedor não paga, então eu estou pleiteando a decretação da prisão do devedor. Ora, eu não posso decretar essa prisão. Por quê? Porque se trata de dívida de natureza civil. Não existe possibilidade, a lei não me ampara a decretação dessa prisão por dívida, por falta de pagamento de créditos trabalhistas. Eu ontem recebi uma petição de uma empresa me pedindo para decretar a prisão de um dirigente sindical que se recusa a parar um movimento grevista. Foi concedida uma liminar, eu dei uma liminar como vice-presidente judicial do tribunal, para que a greve cessasse em atividade essencial, sob pena de pagamento de uma multa. A parte vem, a empresa vem e diz, olha, a greve não parou, eu quero a prisão do dirigente sindical. Eu posso decretar a prisão do dirigente sindical porque ele não parou a greve? Qual é o amparo legal para decretar essa prisão? Olha lá o artigo 9º da lei. Eu posso decretar outro tipo de sanção, mas não a prisão. E outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui para os colegas é intercorrências, muitas vezes em audiência, que nós nos defrontamos com atitudes clássicas de desobediência, de desacato, de resistência. Eu fui juíza de primeiro grau por quase 20 anos, eu sempre gostei muito de fazer audiência, e não foi uma, não foi duas, não foi três, nesses 20 anos, muitas intercorrências de desacato, de resistência em audiência. O juiz pode decretar prisão em flagrante em caso de desobediência, de desacato, de resistência? Não pode, não cabe prisão em flagrante. Então, se ele decretar a prisão em flagrante, ele corre o risco de responder a um processo penal, com base no artigo 9º. Claro que ele tem toda uma margem de defesa, no sentido de inexistência do dolo específico. Ele vai dizer, olha, eu, em nenhum momento, eu adotei nenhuma conduta para prejudicar, para beneficiar, por mero capricho ou por satisfação pessoal. Eu nunca adotei uma conduta nesse sentido. Eu agi no estrito cumprimento do meu dever. Entretanto, ele pode ter que responder a um processo. Por isso que tem que ter muito cuidado agora em atuar em conformidade com a lei. Essa é a palavra-chave. Se a lei penal não me dá respaldo para decretar a prisão em flagrante, nos casos de crime de desobediência, de desacato, de resistência, porque a lei considera tais crimes como de menor potencial ofensivo, eu não posso decretar essa prisão em flagrante. Outra questão que todos nós enfrentamos no nosso processo, a questão do falso testemunho. O artigo 9º da Lei 13.869 estabelece: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Todos nós que atuamos, fazemos audiência, já passamos por essa experiência de ter à nossa frente uma testemunha que mente deslavadamente. Né? Aquilo se torna assintoso para o magistrado que está presidindo a audiência. E ele fica indignado, ele quer tomar uma atitude. Por quê? O que diz o artigo 342 do Código Penal? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial, em juízo arbitral. É crime.
crime de falso testemunho. Portanto, o crime é consumado no momento da declaração. Alguns colegas podem ter o ímpeto de decretar a prisão em flagrante da testemunha na audiência, porque o crime de falso testemunho, pela tipificação do Código Penal, ele admite prisão em flagrante. Agora, qual que é o desdobramento dessa decretação da prisão em flagrante? O que diz o parágrafo 2º do artigo 342 do Código Penal? O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Ora, a testemunha pode se retratar. E a retratação é causa de extinção da punibilidade. Portanto, age com cautela o magistrado, no sentido de registrar em ata, né, o que disse a testemunha, registrar em ata que o depoimento da testemunha, os fatos relatados pela testemunha, estão em dissonância com os fatos relatados pelas demais testemunhas, ponto. É uma questão, é uma atitude de cautela, isso é registrado na ata. No ato de sentenciar, aí sim, acabou a possibilidade da retratação. Na sentença, o juiz pode consignar que aquele depoimento se revelou como falso testemunho e determinar a expedição de ofício ao Ministério Público. E, agora, por cautela, qual seria o teor deste ofício e qual seria o teor do consignado na sentença? O teor seria para as providências cabíveis. Eu não vou imputar a prática de um crime para a testemunha. Eu vou oficiar ao Ministério Público para as providências cabíveis. Vou constar na sentença a dissonância flagrante entre os depoimentos daquela testemunha com os demais depoimentos, ou seja, vou fundamentar na sentença por que eu vou expedir esse ofício e vou determinar a expedição de ofício. É a forma mais escorreita de exercer a jurisdição nos termos da lei, sem incorrer na possibilidade de ter que responder a um processo crime. O habeas corpus, esse está direcionado mais para os colegas do 2º grau, né? Eu quero lembrar que a competência para expedir habeas corpus é da Justiça do Trabalho, nos casos especificados expressamente no inciso 4º do artigo 114 da Constituição Federal, né? E a análise desta competência da Justiça do Trabalho, à vista do que dispõe o artigo 9º da Lei 13.869, ao estabelecer no parágrafo único: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Qual é a bússola que eu tenho no 2º grau para aferir o que é manifestamente cabível? A bússola que eu tenho são as normas legais e as orientações jurisprudenciais, notadamente a súmula vinculante do Supremo. Eu trouxe aqui a colação o caso da súmula vinculante 25, que trata da prisão do depositário infiel. Se o depositário infiel não pode ser preso, e se ele é preso, eu tenho que expedir uma ordem de habeas corpus, porque essa prisão é manifestamente cabível. Eu fico assim muito à vontade para analisar esse tema, porque antes de sair essa súmula 25, eu defendi de forma ferrenha a prisão do depositário infiel, né? Eu estava vencida reiteradamente por considerar que a prisão do depositário infiel não advém da falta de pagamento de uma dívida.
a prisão do depositário infiel advém do contempt of court, ou seja, ele descumpre um compromisso assumido perante a corte. Ele não é o devedor, né? Tanto assim que o depositário infiel pode ser o credor, ele pode ser o próprio reclamante, né? Se o reclamante é depositário de um bem e ele some com o bem, ele pode ser um depositário infiel. E, portanto, a noção de depositário infiel não está atrelada ao devedor, mas à falta de cumprimento de um compromisso perante a corte. Mas eu fui vencida, agora eu tenho a súmula vinculante 25 e eu tenho que cumprir a súmula. Então, não há mais questionamento. Então, se houver, eventualmente, a prisão do depositário infiel como uma forma de coagi-lo a cumprir, né, com a determinação judicial, no sentido de apresentar o bem, se houver esse decreto de prisão, eu tenho que expedir uma ordem de habeas corpus, porque ela é manifestamente ilegal. Condução coercitiva de testemunha. Eu estava dizendo que a expressão legal manifestamente descabida é muito ampla, e foi objeto de um questionamento na ADI 6236 pela MB. Entretanto, nós, juízes, estamos trabalhando normalmente, nós estamos fazendo audiência, nós estamos despachando, e, portanto, como é que nós vamos trabalhar neste ambiente em que a lei tem conceitos vagos e imprecisos? Eu tenho que... a minha ferramenta é fundamentar como é que eu posso configurar a necessidade de condução coercitiva para, assim, afastar qualquer alegação no sentido de que se trata de uma condução manifestamente descabida. Eu tenho que fundamentar, eu tenho que demonstrar o cabimento. Tenho que dizer, eu, juiz, estou determinando a condução coercitiva da testemunha tal, por tal fundamento, assim demonstrando a necessidade do depoimento. E a outra hipótese legal para justificar a condução da testemunha é a exigência da prévia intimação para comparecimento em juízo. Essa prévia intimação para o comparecimento em juízo, todos nós que atuamos na jurisdição, sabemos que, em muitos casos, né, o convite no processo de trabalho é feito pela própria parte, né? O convite é feito pelo advogado, é feito pela própria parte, e o nosso processo do trabalho é um processo menos formalista. Entretanto, quando eu vou expedir um mandado agora de condução coercitiva, antes de expedir esse mandado, eu tenho que intimar a testemunha. E, de preferência, intimação pessoal. Por quê? Porque agora, se não houver essa prévia intimação, eu posso ter que responder a um processo criminal. Mesmo que eu não tenha o dolo específico, mesmo que eu não tenha nenhuma intenção de prejudicar, mas de proveito pessoal, mas eu posso ter que responder a um processo. E por que eu vou responder a um processo? O nosso objetivo aqui é alertar para as cautelas necessárias para que os colegas não tenham que passar por esse dissabor, não é? Porque o processo criminal, ele cria uma série de problemas no decorrer do seu trâmite, né? Se não houver o dolo, não haverá a imputação de penalidade, a configuração do crime. Mas por que eu vou correr o risco de ter que responder a um processo? Então, a orientação é no sentido de intimar a testemunha. Eu vou atuar em conformidade com o artigo 825 da CLT, que também menciona a exigência de intimação, e eu vou fazer referência ao artigo 852H da CLT, mesmo no caso do rito sumaríssimo, a lei também prevê
no parágrafo 3º do artigo 852-H, a necessidade da intimação, ou seja, a decretação da intimação prévia está lastreada em preceitos estabelecidos na própria CLT, e agora, com muito mais razão, ante o disposto na Lei 13.869 de 2019. Outra questão que poderá desencadear muitas controvérsias é o disposto no artigo 15 da lei. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Eu posso enfrentar essa situação se, porventura, interrogar um médico a respeito de uma prova pericial. Se ele comparece não como perito, mas como testemunha de uma das partes, ele pode responder algumas perguntas, mas preferir calar-se ante a formulação de outras perguntas. Ele tem esse respaldo legal para silenciar em relação a algumas questões, e, como magistrado que está presidindo essa audiência, eu não posso constrangê-lo para que responda, mesmo que eu faça isso de forma transversa, ou seja, eu faço uma pergunta, ele invoca o direito do silêncio, e, por forma transversa, eu tento obter a mesma resposta através de uma nova forma de formular essa pergunta, né? Eu não posso fazer isso, a lei não me permite. E vejam que interessante o que consta do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 15. Constranger a pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Alerta cautelar aos colegas. Se eu estiver numa audiência em que a parte está desassistida de advogado, né? A parte pode comparecer, por exemplo, um empregador de uma MEI, de uma microempresa, ele pode comparecer em juízo, nosso processo trabalhista permite, ele compareça em juízo sem advogado, né? Da mesma forma, o autor tem juspostulante. Entretanto, se a parte manifestar que gostaria de estar assistida por um advogado em audiência, mesmo ela não tendo um advogado constituído, agora, por cautela, seria interessante uma nomeação de um advogado ad hoc. É uma cautela que o juiz deve adotar para não ter que responder, eventualmente, por alguma alegação respaldada no artigo 15 da lei. E isso porque a nossa CLT, no artigo 848, fala expressamente em interrogatório. O juiz do trabalho, ele tem poder de interrogar, né? É um pouco diferente do processo civil. Eu sei que nós temos alguns defensores da aplicação do processo civil, alguns defensores no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, esse preceito da CLT teria que ser interpretado com fundamento no artigo 15 do CPC, e, portanto, estaria ultrapassada essa atuação do juiz do trabalho no sentido da possibilidade de interrogar a parte. Entretanto, a meu juízo, é sustentável também o posicionamento daqueles que consideram que a CLT continua em vigor. O nosso processo trabalhista é dotado de especificidade própria e, portanto, o juiz do trabalho, mesmo depois da promulgação do CPC de 2015, continua, sim, com poder de interrogar com fundamento no artigo 848 da CLT, e assim seria acautelatório se adotar a nomeação do advogado ad hoc, se a parte manifestar essa vontade nas audiências para evitar qualquer questionamento em relação ao artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade.
Artigo 28. Divulgar gravação, trecho de gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Eu posso ter alguém que diga, olha, doutora Tereza, esse artigo não se aplica ao processo de trabalho, é exclusivo do processo penal, mas, por cautela, eu prefiro ter esse artigo 28 à minha frente e quero trazer essa reflexão aos colegas, notadamente no momento em que há uma participação em lives, em redes sociais, e nós estamos vivendo, né, um momento da sociedade do espetáculo, né? E esse momento, eu até diria que já estamos começando a viver um momento de exaustão desse excesso de exposição, desse excesso de espetáculo, né? Eu preciso aparecer para estar viva, né? Mas isso tem consequências, né? Por quê? Porque o juiz, a figura do juiz, ela é dotada de uma importância social muito grande. Eu sei que o juiz é um cidadão, que ele tem direito de expressar-se, mas ele não pode esquecer que não há como separar a figura da pessoa da figura do juiz. Quando ele se manifesta, todas as pessoas que interagem em lives, em redes sociais, elas vão verificar e vão vislumbrar na sua figura não só a pessoa, mas também o juiz. Então, esse cuidado é importante em todas as manifestações que os colegas forem participar de agora em diante, para que não haja o risco de expor a intimidade ou a vida privada, né, de alguma pessoa para não ter que responder a um processo criminal. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Este artigo vai dar margem a muita discussão, muita discussão. Por quê? Porque o juiz tem o dever geral de cautela e ele tem a possibilidade de adotar uma miríade de condutas referentes à obrigação de fazer ou não fazer. E o que significa sem expresso amparo legal? Se o juiz estiver com um processo à sua frente para despachar, para sentenciar, para analisar um pedido de tutela de urgência ou de evidência, ele vai olhar para o artigo 33 e vai pensar, mas aquilo que a parte está me pedindo está assegurado em qual artigo legal? Por outro lado, eu tenho, como magistrado, uma convicção de que é preciso inibir essa conduta lesiva. Então, como é que eu vou proceder à vista do artigo 33? Eu vou me guiar primeiro pela Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 78. Eu não posso deixar de decidir. Eu não posso dizer, olha, enquanto não tiver lei, eu não vou decidir esse processo. Todos nós sabemos que a nossa legislação não alberga o equity, né? Eu não posso, como juiz, dizer, olha, se não tem lei, então não decido. Eu tenho que decidir. Qual vai ser o norte que eu vou me conduzir? O artigo 5º, inciso 78, exige que, como juiz, eu trabalhe para garantir a razoável duração do processo. Não posso postergar. Eu tenho que analisar aquela tutela de urgência e de evidência. Eu tenho que me pautar pela eficiência da jurisdição. Eu tenho que me pautar pelo artigo 139 do CPC, notadamente o inciso 4. E o que diz esse artigo? Ele diz que cabe ao juiz, o juiz tem o dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. E aí, como é que eu vou agir
Como é que eu vou trabalhar com isso, essa indefinição, com essa indeterminação? Artigo 297 do CPC. Ora, se eu sou juiz e eu estou investida da jurisdição, a lei me dá o poder geral de cautela. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto, alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do bem. Então, como é que eu vou interpretar o que está preceituado no artigo 33? A forma de trabalhar para cumprir os meus deveres de magistrado, para despachar aquele processo com eficiência, garantindo a razoável duração, é interpretar a dicção do artigo 33, expresso para o legal, como um arcabouço normativo que abrange todos os preceitos e não apenas a lei. Ou seja, eu posso decidir com amparo numa NR, se eu estiver enfrentando alguma questão afeta a segurança e a medicina do trabalho. Aquela determinação não está numa lei, mas está numa NR. Ora, a NR é um preceito normativo. Então, eu não vou interpretar a alusão expresso amparo legal de forma gramatical, mas vou fazer uma interpretação sistemática da lei com amparo na Constituição e com amparo no poder dever geral de cautela do juiz, que está no CPC. Então, vou trabalhar com a Constituição, com o CPC, vou fundamentar, porque eu estou determinando uma obrigação de fazer e não fazer, e vou determinar, não vou ter medo de dirigir, de decidir. Eu tenho que decidir, é minha obrigação legal, eu não posso ter medo. Dos escopos da nossa conversa aqui hoje é fazer com que o colega não tenha medo de exercer a sua jurisdição. Agora, tenha cautela, trabalhe com a fundamentação, né? No caso específico, com a fundamentação legal, com a fundamentação do CPC e com os normativos que regem a matéria. Para quê? Para afastar qualquer conotação de que a decisão está sendo feita para prejudicar, beneficiar por mero capricho ou por satisfação pessoal. Para registro dos colegas, nós temos a informação de que este preceito está sendo questionado. Eu tenho duas ADIs, a 6238, ajuizada pela ANPT, e a 6236, pela AMB, né? A fundamentação, inclusive, a que se refere à ADI 6238, textualmente, menciona a necessidade de interpretar a dicção legal de forma ampliada, ou seja, muitas vezes são utilizadas normas infralegais na redação de cláusulas, como NRs, ao tratar da saúde e segurança do trabalho, por exemplo. O tipo penal não pode comprometer a força normativa de princípios constitucionais e infraconstitucionais, e é nesse sentido que nós podemos decidir com segurança. Vamos abordar um pouquinho aqui o artigo 36, que seguramente vai dar margem a muitos questionamentos, né? Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros. O professor Samer, né, que já participou hoje da apresentação, muito bem ilustrativa, já nos esclareceu de forma clara, no sentido de que ativo financeiro não é bem de uso, né? É um bem de troca. Então, para que seja considerado ativo financeiro, eu tenho que tratar de um bem negociado no mercado financeiro. O Bacenju de direitos, faturamento, penhora sobre faturamento, é ativo financeiro, né? Agora, qual que é a dificuldade da dicção legal? A dificuldade é interpretar o que significa quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado
para a satisfação da dívida. E como ele bem ressaltou, nós temos uma conjuntiva e, ou seja, não é ou, a lei não usou alternativamente, ou um ou outro, mas um aditivo. O e aí é um aditivo, ou seja, eu decretei a constrição do valor que extrapola exacerbadamente o que é estimado para a satisfação da parte. E mesmo tendo que despachar uma petição demonstrando que houve excessividade da medida, eu deixo de corrigi-la, aí eu posso ter que responder pelo artigo 36. Eu só gostaria aqui de fazer uma reflexão no seguinte sentido: a minha posição é um pouquinho diferente do professor Sommer, e eu vou justificar o motivo. No tribunal, acontece muitas vezes de recebermos o advogado com a seguinte petição. Nós fomos, o meu cliente foi objeto de uma constrição pelo Pacenjut, né? Essa constrição ultrapassa de forma exagerada o valor do débito, e eu peticionei para que o juiz reconsidere essa constrição, e a petição está parada na vara faz 10 dias e o juiz não despacha. Então, eu estou procurando o tribunal para obter decisão do tribunal. Então, eu não acho que a configuração do ilícito seja através do fato do juiz não despachar, ou seja, enquanto o juiz não despachar, não está configurado o ilícito. Não, o juiz tem que despachar no prazo de 5 dias, que é o prazo legal do CPC, do artigo 226, inciso 1º, o juiz tem que despachar em 5 dias, ele não pode esquecer de despachar essa questão. Se ele não despachar no prazo de 5 dias, ele corre o risco de ter que responder. E por que isso? Porque muitas vezes a empresa tem a constrição de um valor que ela vai usar para fazer pagamento, né? É um dinheiro parado ali no banco para que ela faça o pagamento. Se aquilo não é decidido, se o juiz não libera o excesso, ela não tem como pagar a folha de salários. E o que ela vai fazer? Até hoje, ela tem ido ao tribunal, o tribunal interfere. A partir de hoje, ela pode adotar uma conduta mais severa, para que o juiz responda com fundamento no artigo 36. Eu sei que a configuração do crime exige o dolo específico, ou seja, cabe aqui a defesa do magistrado, no sentido de que ele não agiu para prejudicar, para beneficiar, por mero capricho ou por satisfação pessoal. Claro, sem dúvida. Entretanto, ele pode ter que responder ao processo, ou seja, todas aquelas agruras inerentes ao trâmite processual, ele pode ter que passar por esse constrangimento. Agora, por que ele vai passar por isso, né? É muito melhor que ele despache no prazo de 5 dias, resolva o problema, do que ter que passar por isso. E por cautela, ou a cautela que eu deixaria aqui como alguém que por muito tempo no primeiro grau, despachou muito processo, eu deixaria aqui a seguinte cautela. Nós temos na nossa Justiça do Trabalho alguns sistemas peculiares, que é o REF, né? Os colegas sabem que isso está previsto pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é aquela concentração de execuções em face do mesmo devedor. Eu faço uma concentração de execuções, elejo um projeto piloto, eventualmente, nesse caso, eu posso fazer uma constrição de um valor superior ao que está naquele projeto piloto, porque a constrição se destina a quitar todas as dívidas que estão concentradas. Isso? Então, qual é a cautela? Quando se despachar, agora fazer referência nos despachos a isso. Né? O juiz dizer, olha, eu estou determinando uma constrição, mas esse processo está no regime do REF, e é por isso que essa constrição está sendo determinada, e também fundamentar, com base nas normas da Corregedoria,
Porque quando a parte receber esse despacho, né, ela já sabe que o juiz está agindo de uma forma típica, né? Ele está agindo através de uma constituição diferenciada, respaldada em normas da corregedoria. Outra dica que eu daria aos colegas, a fundamentação, porque nós temos nas áreas, muitas vezes, alguns modelos, não é? E aqueles modelos são usados por todos os processos. Uma revisão dos modelos. O momento é de rever modelos. Então, muitas vezes, os modelos têm que ser alterados para ser acrescentado isso na fundamentação, quando se tratar do regime especial de execução forçada, né, que é o REF. É importante que os colegas revejam os modelos de despacho para que fique claro a sua atuação no exercício jurisdicional e, assim, afastar qualquer conotação de dolo específico para que o Ministério Público, ao receber a notícia do crime e ter que atuar, né, que é uma ação pública incondicionada, que possa verificar ali de plano, né, e possa pedir o arquivamento sem dar o start da ação penal. Ou seja, nos despachos que os senhores, logicamente, vão rever em relação ao regime especial de execução forçada, tem que ficar claro que o escopo da atuação dos senhores naquele processo é garantir a efetividade da jurisdição, concentrar os atos para economia processual, porque o objetivo do REF é esse mesmo, é economizar. Por que eu vou proferir 10 atos processuais em 10 execuções diferentes, se eu posso proferir um único ato e aplicar aquilo em todas as execuções, né? Então, nós trabalhamos pela economia, pela efetividade, então eu sugeriria ao senhor acrescentar essa fundamentação nos despachos, notadamente naqueles proferidos no regime especial de execução forçada, para prevenir, né, qualquer conotação quanto à configuração do ilícito penal. O artigo 36 está sendo objeto da ADI 6236, da MB. Essa leitura da ADI é interessante para dar alguns indícios argumentativos que os colegas podem utilizar nesses despachos, né? E é por isso que eu estou deixando essa referência da ADI. Registrando que nós teremos uma apresentação específica sobre isso, né? Eu só quis fazer o mero registro de forma superficial, né? Mas, com certeza, nós teremos um colega que vai abordar isso de forma mais aprofundada. Artigo 37, esse é destinado ao segundo grau. Demorar demasiada e injustificadamente no exame do processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar o julgamento ou retardar o julgamento. Aí, de novo, né, os tipos extremamente vagos. O que seria o intuito de procrastinar? O que seria o intuito de retardar? Né? Mas, por cautela, novamente, né, por um procedimento acautelatório, eu faço parte do segundo grau, então, por procedimento acautelatório, é muito bom que o desembargador, ao despachar, ele deixe claro a fundamentação, de novo, né, palavrinha mágica, fundamentação. A fundamentação passa a ser a nossa palavra mágica, a nossa ferramenta primordial, né, para evitar a configuração da tipificação penal. Na fundamentação, deixe claro a total inexistência do intuito procrastinatório e a total inexistência de retardamento, né? O colega pode fundamentar fazendo uma remissão ao número de processos que ele tem para despachar no gabinete, né? Ao número de processos que ele está recebendo, né? Eu conversava agora com a ministra Dora sobre a avalanche de processos que seguramente nós receberemos, tanto no primeiro como no segundo grau e no terceiro grau também. Então, pode haver mesmo uma certa demora para pautar novamente
notadamente um processo revestido de complexidade. E como é que eu faço para justificar? Eu fundamento, né, o meu despacho para o motivo desta pauta ser postergada. O preceito foi objeto de questionamento também na ADI 6236, da MB, e, novamente, examinar essa ADI é interessante, porque ela tem vários fundamentos que podem respaldar o despacho do magistrado, no sentido de afastar a ilicitude e configurar a sua conduta jurisdicional respaldada na lei. Em todas as nossas atitudes, todos os procedimentos, tanto nos despachos, como nas audiências, como em qualquer tipo de interlocução, nós temos que ter na frente como bússola a ideia de que, em direito penal, a taxatividade integra o princípio da legalidade. E, nesse sentido, toda a minha fundamentação dos meus atos em situações limítrofes, essa fundamentação tem que ser pautada para evitar a possibilidade da configuração do ilícito. E por que é importante ter essa atitude de cautela? Porque nós estamos trabalhando num ambiente pantanoso, de tipos penais vagos e imprecisos, tipos penais indeterminados, num ambiente de plurissignificados, que ampliam os espaços para a subjetividade do julgador, que vai analisar se o ilícito configura ou não um tipo penal. Então, como é que eu faço para trabalhar com tranquilidade, sem dar margem a esta possibilidade de configuração? Fundamentação. Fundamentação clara, precisa, com enfoque no preceito legal que está respaldando minha visão e com enfoque aos fatos existentes no processo. Eu vou passar agora ao crime de violação às prerrogativas de advogado. Colegas, eu tenho aí duas leituras, né, até agora. Podem aparecer outras, mas, por enquanto, duas leituras que têm predominado entre as discussões existentes até o momento. Primeira leitura, no sentido de que a lei anterior, a Lei 4898/65, era mais abrangente, porque em seu artigo 3º, inciso J, incluía como abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. E, portanto, possibilitava que fosse assim considerado todo o arcabouço de prerrogativas existentes na Lei 8.906/94. Nesse sentido, a atual Lei 13.869 seria mais restritiva, porque, ao invés de deixar o campo aberto para configurar como ilícito qualquer violação das prerrogativas dos advogados, ela restringiu esta configuração apenas aos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 7º da Lei 8.906/94, porque assim estabeleceu ao inserir o artigo 7º-B na Lei 8.906/94. Resumindo, ao invés de ampliar o espectro de abrangência como era antes, a nova lei restringiu os casos em que é possível a configuração do ilícito. Entretanto, ela ampliou a gravidade das penas. Restringe a determinados tipos, mas amplia a gravidade das penas. Vamos ver quais seriam as questões mais controversas. Primeira controvérsia. Até agora, nós trabalhamos de forma exaustiva quanto à ideia de que a Lei 13.869/2019 exige o dolo específico
para a configuração da tipicidade, ou seja, para a configuração do crime, é preciso que o agente atue com consciência, vontade e intenção de prejudicar, beneficiar por mero capricho e por satisfação pessoal. Perfeito. Até aqui nós estamos tranquilos nesta interpretação da Lei 13.869. Agora surge um questionamento. Qual é o questionamento? É o seguinte: a Lei 13.869, ao tratar das prerrogativas do advogado, ela não inseriu um artigo na própria Lei 13.869. Ela inseriu o artigo 7º-B na Lei 1906/94. E a Lei 1906/94 não fala de dolo específico. Então, o questionamento é o seguinte: em se tratando de crimes praticados contra a prerrogativa dos advogados, deixaria de ser exigido o dolo específico? Esse é um questionamento que nós vamos enfrentar, né, na doutrina. A jurisprudência seguramente será chamada a manifestar-se, mas é uma questão relevante, né? E é por isso que eu tenho que trazer para os colegas que existe esse questionamento. O artigo 7º-B, inserido na Lei 8.906, então, restringiu a configuração do ilícito aos 4 incisos previstos no artigo 7º. Vamos ver qual é o que diz o inciso 2º, que é o primeiro. Antes disso, eu quero chamar a atenção dos colegas para o fato de que este artigo foi vetado pelo Poder Executivo. E vejam que interessante qual é a fundamentação do veto. A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas reputadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta que as prerrogativas dos advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do direito à inviolabilidade do escritório da advocacia e a própria Lei 8.906/96, com redação dada pela Lei 11.767/2008, que permite a limitação desse direito, né? Faz referência também a uma decisão do ministro César Peluso para justificar o veto. Entretanto, este veto foi afastado e o artigo foi promulgado como parte da Lei 13.869, está em pleno vigor. O que diz o primeiro inciso referido pela nova lei como tipo penal? A violação do direito do advogado à inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Eu deixei lá os pontos de interrogação quanto ao dolo específico. Se houver questionamento quanto à desnecessidade do dolo específico para a configuração do tipo penal, o que isso pode trazer para a jurisdição trabalhista? Por exemplo, eu estou fazendo uma instrução de um processo em que uma advogada alega que trabalhava com vínculo empregatício para um determinado escritório, e o escritório diz que não havia vínculo, que o regime de trabalho era associada, e a advogada, em depoimento, diz, não, eu assinava o livro-ponto. E o juiz resolve fazer uma inspeção judicial durante a audiência de instrução. Então, nós vamos inspecionar o escritório de advocacia para ver se tem um ponto. E aí, colegas? Eu posso incorrer na prática desse crime? Vejam como a situação é relevante. Então, preciso ter muito cuidado agora, certas práticas que antes, né, nós atuávamos de uma forma mais tranquila, hoje nós temos que ter um determinado cuidado a mais por conta dos artigos da lei que, de alguma forma, podem impactar na jurisdição. Então, nesse caso, eu posso pensar numa outra alternativa para instruir este processo, para evitar
ter que atuar numa situação limítrofe. Comunicar são direitos do advogado, então pode-se configurar um ilícito, a violação do direito ao advogado a comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Pergunta importante: como é que nós vamos tratar da comunicação reservada do advogado com o cliente durante uma audiência por videoconferência? Audiência de instrução por videoconferência. O advogado diz: excelência, eu tenho direito de me comunicar com o meu cliente de forma reservada. Como é que nós vamos resolver isso numa videoconferência? Colegas, alternativas. Primeira alternativa, nas audiências que eu tenho feito, mas aí são audiências de mediação e de conciliação, ou seja, completamente diferente de uma audiência de instrução, né? Mas algumas alternativas, o advogado pode desligar o áudio, conversar com o cliente pelo celular, mas não desligar o vídeo, a câmera. Eu preciso ver o que ele está fazendo, para garantir a transparência da audiência, né? Então, ele mantém a câmera ligada, mas ele desliga o áudio e conversa com o cliente pelo celular. Segunda alternativa, antes de designar a audiência, eu sei que muitos colegas estão fazendo isso, e me parece que é o melhor caminho, é reunir os advogados, né, e tentar estabelecer algumas alternativas para a condução dessas audiências, né? Todos nós sabemos que o artigo 190 do CPC, a aplicação do artigo 190, foi afastada pela Instrução Normativa 39, mas nós estamos num momento peculiar, né? E o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho possibilitou, de forma excepcional, a aplicação do CPC para estabelecer um certo negócio jurídico a serem tabulados pelas partes de forma excepcional. Seria uma alternativa, né? Mas o conflito está posto, e eu tenho que registrar para os colegas que existe esse conflito. Ter representantes da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB. Colegas, todos nós que militamos na jurisdição há muitos anos, eu estou na jurisdição há mais de 30 anos, já nos defrontamos com isso, né? Então, eu tive uma experiência quando era juíza de uma audiência em que o advogado me dizia assim: eu não vou sentar, porque eu tenho a prerrogativa de ficar de pé. E eu quero ficar de pé na audiência. Então, todos nós já nos defrontamos com situações inusitadas nas audiências, né? Só quem tem experiência de fazer audiência que sabe quantas situações diferentes nós passamos, né? E muitas vezes nós passamos por essa experiência depois da 10ª audiência do dia, nós já estamos cansados, estamos assim estressados, e é nessas horas que nós temos que ter muita calma, muita cautela, porque, como eu disse anteriormente, não se pode decretar prisão em flagrante pelo crime de desobediência. O processo penal não me dá esse poder. Eu, como juíza do trabalho, não posso decretar prisão em flagrante por desacato, porque a lei considera crime de menor potencial ofensivo. Então, muito cuidado com essas condutas que você pode pensar em adotar ali no calor, né, dos acontecimentos, mas você não deve adotar. Por que você vai passar por um risco de responder um processo criminal? Mesmo que não tenha dolo específico, mas o risco está posto. Esta tem conotação mais para a justiça criminal, né? Não nos afeta, mas é apenas um mero registro para os colegas
no sentido de que, em caso de prisão, né, o advogado tem direito a instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. É apenas um registro para conhecimento dos colegas. Também registrar que esse preceito está sendo objeto de questionamento na ADI 6238, é interessante consultar a ADI 6238, a 6239, também para registro dos colegas, também a ADI ajuizada pela Associação Nacional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e também a ADI 6236, ou seja, eu tenho várias EDIs, é que eu tenho muito material e eu quero chegar ao final para não cansá-los, né? Mas fica aqui a referência, o PowerPoint vai ficar à disposição. E por que é importante acessar a ADI? Por causa da fundamentação. A fundamentação constante da ADI vai nos dar subsídios preciosos para os nossos despachos, para as nossas decisões. E para os colegas deixarem de ter medo, deixarem de ficar apreensivos, o artigo 339 do Código Penal é uma ferramenta importante para todos nós. Por quê? Se nós formos denunciados pela prática de um crime, e a parte que nos denunciou sabidamente tem conhecimento que nós não praticamos aquele crime, porque não houve um dolo específico, como é que a parte tem conhecimento? Ela conhece o processo, ela conhece a prova do processo, ela conhece a lei, não é? Se ela nos imputa a prática de um crime e ela sabidamente tem conhecimento que nós somos inocentes, ela, o denunciante, pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Vejam o que diz o 339. Dar causa, instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. O crime de denunciação caluniosa é de elevado potencial ofensivo, porque respalda a aplicação de pena de reclusão de 2 a 8 anos. Ou seja, a parte que queira nos imputar este crime também tem que prestar atenção nas consequências do seu ato. Eu vou correr um pouquinho mais com os outros slides, porque muito do que consta dos outros slides, eu já falei aqui com os colegas, né? Mas quero frisar principais conflitos que nós vamos enfrentar nas audiências e que podem dar margem a algum questionamento nesse sentido. Os conflitos que nós já enfrentamos nas nossas audiências presenciais seguramente serão exacerbados nas telepresenciais. Isso eu não tenho dúvida. Todos nós estamos passando por um momento delicado, um momento difícil. Todos estão com os nervos à flor da pele. Então, o que pode ocorrer de situação limite nas audiências? Indeferimento de perguntas à parte. O juiz está convencido que aquela pergunta é totalmente desnecessária. Ele já está fazendo aquela audiência há 3 horas. Ele tem mais 5 processos na pauta. Ele vai indeferir aquela pergunta, não vai aproveitar em nada. O advogado pode dizer, mas o senhor está violando as minhas prerrogativas. Indeferimento da oitiva de testemunha, mas eu quero ouvir a testemunha. Mas o depoimento da testemunha é totalmente desnecessário. Por exemplo, uma questão de laudo pericial de insalubridade. O laudo do perito foi exauriente, foi detalhado. A oitiva da testemunha é totalmente desnecessária. Como é que eu faço, eu, juiz? Se até agora eu me limitava em audiência, a fundamentar de forma sucinta o meu indeferimento, a partir de agora, a minha fundamentação tem que ser mais ampla, mais exauriente, eu tenho que ter mais cuidado na fundamentação. Eu estou indeferindo a pergunta por ser desnecessária, por tal e tal motivo. Eu estou indeferindo a oitiva de testemunha, porque a prova já foi produzida pelo laudo pericial e, portanto, ela é totalmente desnecessária. Ou seja, eu tenho que ter mais cuidado na fundamentação.
é um registro dos colegas do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Todos os colegas seguramente já têm conhecimento desse ato. Ele possibilita a aplicação dos artigos 385 e 453 do Código de Processo Civil, né, ao processo do trabalho, notadamente aquele que permite a juntada da defesa, de forma diferenciada, que possibilita o despacho saneador do magistrado, né, que são institutos diversos do existente até agora no nosso processo do trabalho, mas que são importantes para nós podermos atravessar este momento delicado que nós estamos enfrentando. Por favor, vá ao slide 61, eu quero passar, porque já são quase 6 horas, e eu não quero cansá-los. Pode ir para o 61. Isso. O que eu quero registrar aqui? A possibilidade do artigo 6º do ato 11, quanto a requerimento em conjunto, nos termos do artigo 190 do CPC. Vejam, senhores, que, não obstante a Instrução Normativa 39 ter afastado a aplicação do artigo 190 do CPC, agora um ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que me permite adotar alguns procedimentos com base no artigo 190 do CPC. Mas quero ressaltar que o artigo 190 se refere expressamente ao monitoramento do juiz quanto à validação das convenções previstas no artigo. Né? O parágrafo 1 fala expressamente do poder do juiz monitorar esta convenção, ou seja, as partes não podem convencionar sem que o juiz concorde com esta convenção. Eu vou correr um pouquinho mais aqui e vou passar direto para as conclusões, que é o slide número 68, por favor. Colegas, primeira conclusão, que eu quero deixar aqui uma mensagem de tranquilidade para os colegas, né? Continuem a atuar normalmente, continuem a exercer a jurisdição com responsabilidade. Se for para determinar uma obrigação de fazer e não fazer, vamos determinar. Obrigação de dar, não dar, vamos determinar. Tutela cautelar de urgência, tutela cautelar de evidência, nós vamos determinar. Se for necessário indeferir a produção de uma determinada prova, nós vamos indeferir, mas, palavra-chave, fundamentação. Fundamentação mais bem cuidada, fundamentação mais detalhada. Eu, juiz, estou decidindo assim, com fundamento no artigo tal, com fundamento no preceito tal, com fundamento no fato demonstrado pela prova dos autos, fundamentação, para afastar qualquer possibilidade de configuração do dolo específico, que é o dolo o ato de a intenção de prejudicar, beneficiar, o mero capricho e a satisfação pessoal. Segunda reflexão, ter sempre em mente que aquele que eventualmente possa dar margem a um procedimento penal contra o magistrado, também tem, por via reversa, a possibilidade de responder por um crime de denunciação caluniosa, né? É a outra face da mesma moeda. Terceira conclusão, a importância da fundamentação contida no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, atentando para a seguinte reflexão: observem que o artigo 371 do CPC de 2015, que é aplicável não só subsidiariamente, mas supletivamente no processo do trabalho, por força do artigo 15 do CPC, deixou de consignar a palavra livremente. Essa exclusão é significativa. Se eu até hoje utilizei essa locução, né, através do livre convencimento motivado, cuidado, não existe mais a palavra livre, é convencimento motivado. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Existe um espaço de
jurisdição que ele é delimitado pela lei. Agora, se eu for ultrapassar esse espaço legal, eu tenho que ter cuidado com as situações limites, porque ele pode não mais levar apenas a um recurso, mas dar margem a um procedimento penal. Mesmo que no final desse procedimento eu seja considerado inocente, não é? Por falta de dolo, mas eu vou ter que suportar todo aquele trâmite daquele processo penal. E isso é extremamente angustiante. E, para terminar, sempre nas situações limite, a pergunta que o magistrado tem que fazer quando ele está frente a um processo, né? Eu estou agora na frente do computador, tenho que despachar. Como é que eu vou garantir o direito ao contraditório? Qual é o melhor caminho para garantir? Qual é o melhor caminho para garantir a ampla defesa? Qual é o melhor caminho para garantir a efetividade da jurisdição? Qual é o melhor caminho para garantir a razoável duração? Eu tenho que trabalhar com essas 4 variáveis para poder bem decidir nas situações limite. Eu vou terminar agora com uma pequena reflexão, que é a palavra de um colega que já apanhou mais, por já estar há mais tempo na estrada, né? Eu sempre digo para os meus colegas que o fato de ter passado um tempo mais na jurisdição nos dá aí a possibilidade e até a liberdade para fazer alguma reflexão. Minha reflexão que eu deixo para os colegas é o seguinte: nós estamos passando por um momento de transição. As paixões estão exacerbadas, não é? E é por isso que nunca a sociedade precisou tanto do juiz. Nunca a sociedade precisou tanto do direito, né? Juiz é ponderação. Juiz tem a convicção do peso da sua figura, né? O juiz não pode ignorar que tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que a forma como ele se apresenta tem um peso. E ele não pode querer descolar esse peso da pessoa física dele. É impossível. A toga adere à nossa pele. Essa é uma assertiva que nós vamos sentir no decorrer de toda a nossa vida. E o fato da toga aderir à nossa pele nos dá, por um lado, um peso maior de responsabilidade e, por outro lado, uma extrema satisfação, no sentido de que nós podemos atuar para fazer um processo melhor, uma jurisdição melhor e contribuir para uma sociedade melhor. Então, ao invés da lei de abuso de autoridade nos colocar uma restrição e um medo para decidir, ela vai nos possibilitar um exercício pleno da jurisdição com uma fundamentação mais exauriente, demonstrando para a sociedade de que nós somos capazes de assim atuar. Muito obrigada, desculpem que eu me excedi, mas eu fico à disposição. Desembargadora Tereza Asta, a Enamate que agradece por sua excelente aula, muito didática, cheia de exemplos práticos. Os colegas gostaram muito, segundo as manifestações lá no chat, foram muito elogios. Então, os nossos parabéns. Tivemos várias perguntas e talvez não seja possível, pelo avançado da hora, fazer todas, né? Nós tivemos uma pequena intercorrência por problemas técnicos, isso se deu no YouTube, a gente estava conectado o tempo todo, mas infelizmente perdemos aí um tempo, pedimos desculpas, né, aos nossos cursistas, a senhora também, por este pequeno atraso que houve. E nós vamos compilar algumas questões, e o que não foi possível fazer, nós podemos fazer como fizemos com o professor Antônio Humberto, que nós fizemos algumas perguntas por escrito, ele respondeu e nós mandamos aos participantes
por nossos meios de comunicação que temos com eles, pelas listas de transmissão. Então, se a senhora concordar, as perguntas que não puderem ser respondidas agora, nós fazemos e enviamos aos cursistas. Pode ser, desembargadora? Claro que sim, claro que sim. Vamos começar pelo final, que fica mais fácil até para termos a nossa memória. Os colegas Max e Ana Catarina perguntam sobre a questão da violação de prerrogativas e da oitiva de testemunhas. A Ana Catarina pergunta: a frase ou expressão violação de prerrogativa não detém a abrangência que alguns pretendem. A questão é: indeferir oitiva de testemunha ou indeferir pergunta é violação de prerrogativa? Ana Catarina, né? Isso. Nossa colega Ana Catarina. Ana Catarina, veja, nesse quesito, nós estamos atuando em situações limite, não é isso? Qual que é a consequência da lei? Como ela tem conceitos vagos e imprecisos, nós vamos ter que atuar em situações limite. E essa é uma situação limite. Então, como é que eu faço para indeferir a oitiva de testemunha de prova? Porque a alegação será no sentido de que está havendo uma violação ao contraditório e à ampla defesa. Como é que nós fazemos para garantir que não haja possibilidade desta imputação, a fundamentação? Então, eu vou dizer, olha, eu, magistrado, estou indeferindo o depoimento da testemunha X por causa dos motivos, né? Com tais fundamentos. Então, a parte, o advogado, ouvir a testemunha X para elidir o que foi apurado pelo perito judicial. Eu digo, olha, não cabe ouvir a testemunha, porque o laudo do perito foi exauriente. Então, a contribuição que eu daria para os colegas é o seguinte: até por conta do excessivo trabalho que nós temos, né, nós temos alguns autotextos que nós usamos nessas situações. Nós vamos ter que rever esses autotextos. Nossa fundamentação vai ter que ser mais ampla, ela vai ter que ser mais exauriente, a fim de evitar qualquer possibilidade de conotação, no sentido de que nós estamos agindo por dolo específico, né? E, com isso, nós estamos violando o direito ao contraditório e à defesa. Então, a resposta: fundamentação, e fundamentação mais robusta, mais exauriente, lançada na ata de audiência. Perfeito, desembargadora. Foram feitas várias perguntas sobre o artigo 455 do CPC. O caput diz que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Há uma discussão sobre a aplicação desse artigo ou não ao processo do trabalho, mas partindo dessa aplicação, alguns colegas questionam a respeito desse tema. A Camila pergunta se essa possibilidade prevista no CPC, o artigo 455, de o próprio advogado, entre aspas, intimar sua testemunha para comparecer à audiência, permite que, na sequência, desde logo, se proceda à condução coercitiva, né? A própria Camila coloca, né? Mesmo assim, o juiz tem que fazer, mesmo se admitisse, o juiz teria que fazer outra intimação, e sim judicial. E a Juliana, né? Essa testemunha foi intimada pelo advogado também, e a Flávia, se a parte apresentar uma carta convite, supre nova intimação pessoal. Então, nós compilamos essas perguntas, todas relativas ao 455 do CPC. Perfeito, excelentes perguntas, excelentes. Eu, pessoalmente, considero que o 455 do CPC pode ser aplicado ao processo do trabalho. Nós temos algumas varas em que isso é feito de forma tranquila, sem nenhum problema. O próprio advogado convida a testemunha para comparecer. Isso evita um trabalho para a secretaria, né? Todos nós, que somos juízes há muito tempo,
Nós sabemos que muitos advogados colaboram muito com a jurisdição, né? Eles são pessoas que ajudam muito a secretaria, e é possível, é cabível o 455 do CPC tranquilamente. O próprio advogado convida a parte. Entretanto, agora, a partir da vigência da lei 13.869, qual é o cuidado que o colega tem que ter? O convite pelo advogado não é suficiente para, na sequência, respaldar a condução coercitiva. A carta convite não é suficiente para respaldar a condução coercitiva, né? O fato, muitas vezes, da própria parte convidar a testemunha a comparecer, e chegar na audiência e falar, mas eu convidei, né? Eu convidei a audiência de instrução, eu convidei a testemunha, ela não veio. Eu quero, então, a condução coercitiva. Agora, a partir da lei, não é mais suficiente. A partir da informação da parte de que convidou, a testemunha não veio. A partir do convite feito pelo advogado, com fundamento no 55, eu convidei, a testemunha não veio. Ou, a partir da juntada da carta convite para justificar que a testemunha foi avisada, foi convidada a participar. Essa não respalda mais a expedição do mandado de condução coercitiva. Agora é necessário, sim, o juiz, antes de expedir o mandado de condução coercitiva, tem que expedir uma intimação judicial formal, e nessa intimação tem que constar expressamente que, se a parte não vier, ela vai ser conduzida coercitivamente, e, de preferência, seria muito bom se essa intimação fosse entregue pelo oficial de justiça, para que o oficial de justiça certificasse que ela foi entregue para a pessoa, sabe? Não é aquela intimação, eu intimo, nós temos que isso acontece muitas vezes, né? Quem recebe a intimação ali é a mãe, é a tia, é o marido, a esposa. Agora não serve mais. A intimação tem que ser pessoal, e que tem que consignar a necessidade de comparecimento sob pena de condução coercitiva de forma expressa. Só então, se a testemunha não obedece a esta intimação, é que o juízo pode expedir mandado de condução coercitiva. Muito bom, desembargadora, é muito esclarecedora a sua resposta. Relativamente agora àquela questão do depoimento, o artigo 15, inciso 2º, né, da Lei 13.869, constranger a depor pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado, o colega Roberto e a colega Rosa também questionam. Roberto pergunta, ante a vigência do artigo 791 da CLT, do ius postulandi, como fica a recusa de ser interrogada a parte por não estar presente o advogado? E a Rosa pergunta, né, também, da mesma forma, se aplica esse artigo 15 ao processo do trabalho nessa situação do ius postulandi. E o Vinícius pergunta se for... bom, depois eu faço a pergunta do Vinícius para não confundir. As perguntas são essas em relação à recusa de ser interrogada à parte por não estar presente o advogado. Perfeito. O jus postulante continua firme e forte na Justiça do Trabalho, né? Nós temos conhecimento que em alguns tribunais, inclusive, ele é utilizado de forma intensa, né? Portanto, a parte pode tranquilamente comparecer em juízo sem advogado, tanto o reclamante quanto o reclamado. Agora, esse artigo 15 se aplica quando a parte que comparece em juízo, a própria parte na audiência, ela diz, eu gostaria de ter assistência de um advogado, né? Porque isso vai acontecer com maior intensidade em relação ao reclamado. Quantas vezes nós temos um reclamado que chega e fala assim, doutor, eu não constituí advogado porque eu não tenho dinheiro, mas eu gostaria muito de ter um advogado. Muitas vezes nós perguntamos
o senhor quer fazer a defesa oral, a CLT faculta que o senhor faça a defesa oral. Ah, mas eu posso fazer, mas eu gostaria muito de ter um advogado, eu não tenho dinheiro para isso. Até hoje, né, nós decidimos de uma forma. Agora, nós temos obrigação de nomear um advogado ad hoc. Para audiência. Para audiência, porque se a parte quiser assistência de um advogado, a lei lhe dá esse direito de ser assistida por um advogado. Né? Quando eu era juíza de primeiro grau, eu sempre tinha ali uma relação de advogados que aceitavam participar do ato como advogados ad hoc, exatamente para poder dar essa assistência para a parte, né? Então, quando a parte manifestava o interesse de ter um advogado, eu sempre tinha alguns advogados que eu tratava e sempre tive, assim, uma colaboração muito boa da OAB, então ia até a sala da OAB, pedia para o servidor ir até a sala da OAB, verificar algum dos advogados que poderia atuar ali, muitas vezes pro bono, né, e sempre tive muita receptividade dos advogados em relação a isso. Agora, o colega vai ter que ter um cuidado maior, né? Eu acredito que isso vai ocorrer em relação ao reclamado, e se ocorrer em relação ao reclamado, veja bem, paridade de armas, é interessante nomear para o reclamante também, para aquele ato. Não é que o advogado vai ser regularmente constituído, mas o advogado vai participar daquele ato que é a audiência, né? Esse é o escopo do artigo 5º, né? Claro que se a parte depois quiser constituir o advogado, ela tem total liberdade, mas o que a lei preveu foi a possibilidade do advogado dar assistência para a parte durante a instrução, a audiência de instrução. E a pergunta do Vinícius era justamente sobre quem paga os honorários do advogado ad hoc. Então, a rigor, nós deveríamos ter a Defensoria Pública na Justiça do Trabalho, né? Mas nós não temos, o que é uma pena. Quando eu estava na vara, nós expedíamos um ofício, e esse ofício dava a possibilidade de se remunerar o advogado. Existia uma tabela da OAB, e essa remuneração era feita pela União, sabe? Eu acredito que isso ainda exista, né? Agora, muitos advogados se dispunham, várias vezes, a trabalhar pro bono, que é uma figura que nós não temos aqui, né, de forma, assim, mais intensa no Brasil, mas em outros países a figura do advogado pro bono existe, né? E eu sempre tive a colaboração da OAB nesse sentido. Nas audiências ali se chamava, ia na OAB, sempre tinha um advogado disposto a colaborar, né, a atuar pro bono na audiência. E se a parte, não é, tivesse interesse ali, sentisse que a assistência do advogado foi boa para ela tem toda a liberdade de constituir, de outorgar uma procuração para que esse advogado atue nos demais atos do processo. Excelente, desembargadora. Nós já estamos chegando quase no final, esgotamos quase todas as perguntas, mas tem algumas sobre execução ainda, nós vamos ter uma fala própria. Vou fazer algumas questões rapidamente, se a senhora quiser comentar, fique à vontade, se não, nós podemos passar por escrito também, podemos fazer para o professor que falará sobre isso. Os colegas colocam assim, o Júlio César diz que a execução agora, né, não é de ofício, tem que ter iniciativa do exequente. Se o juiz determina bloqueio de ofício, pode incorrer no crime de abuso de autoridade. A colega Nayana Carapeba, que é da Comissão de Efetividade e Execução, pergunta quem resolve se houve ou não excesso, né, no caso de penhora. São essas as perguntas assim que nós compilamos em relação à execução, mas eu acho que essa aqui é bem interessante, né? Se a determinação de bloqueio é feita de ofício, quando deveria haver provocação do exequente, se isso pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Muito bem. É claro que nós teremos que vai abordar isso de forma mais detalhada, mas eu vou responder assim de forma mais sucinta.
Claro, eu sei que nós temos vários questionamentos em relação à execução, se ela, depois da ação do CPC, continua a se processar de ofício ou não. Meu posicionamento pessoal, eu acho que o CPC tem que ser obedecido. Então, se a parte tem advogado, a iniciativa para dar o start na execução tem que ser da parte. Né? Por quê? Porque muitas vezes existe uma certa estratégia do advogado. Né? É essa reflexão que eu gostaria de deixar. O advogado muitas vezes tem uma certa estratégia, ou porque ele está tentando entabular algum acordo, ou porque ele está tentando algum outro tipo de providência, ou seja, eu tenho que respeitar aí a iniciativa da parte. Então, eu acho que a partir da vigência do CPC, tem que aplicar o CPC quanto à iniciativa da execução. Entretanto, se o advogado der o start, ele dá a iniciativa, ele requer a execução, o juiz propulsiona a execução. Né? Então, ele vai fazer o bacen, ele vai fazer a penhora, né? E o juiz tem total respaldo legal para agir nesse sentido. Agora, como é que funciona a conotação do excesso? O doutor Samer já nos deu uma dica em relação ao que ultrapassaria o dobro. O que eu posso adiantar para os colegas é que muita água vai passar debaixo da ponte. Nós vemos muita discussão sobre isso. Como é que você faz para garantir-se, para se resguardar? Fundamentação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma penhora de uma execução que está atingindo a faixa dos 40 mil reais. Eu faço o bacen faz a constrição de 200 mil reais, certo? Se a parte vem e me diz, olha, Tereza, você fez uma constrição excessiva, né, porque a minha dívida está em 40 mil. Claro que eu vou liberar o excesso. Por que eu vou liberar o excesso? Porque ele pode precisar daquele dinheiro para pagar a folha de pagamento. Né? E isso configura um abuso de autoridade. Ele está me dizendo isso, ele está me dizendo, olha, eu devo 40, você está constringindo 200 mil, então você está atuando com abuso de autoridade. Agora, vou fazer uma execução de 40 mil. A única coisa que eu consigo é fazer a constrição de um imóvel avaliado em 600 mil reais, mas é o único bem que eu consigo a constrição, ele não tem outro. Eu já fiz o bacen, deu negativo, já tentei o carro, não tem, eu só consigo a constrição desse imóvel. Então, como é que eu faço para não resvalar no abuso de autoridade? Eu vou fundamentar, sabe? Então, tudo aquilo, de novo, palavrinha mágica, palavra-chave, tudo aquilo que antes eu fazia no piloto automático, que eu já tinha autotexto pronto, eu vou ter que refazer. Eu vou ter que fundamentar. Olha, estou fazendo hora desse imóvel neste valor por tais e tais razões. Porque eu já fiz isso, deu negativo, fiz aquilo, deu negativo. Então, eu tenho que executar e tenho que dar efetividade à execução, porque nós vimos, né, que é mandamento constitucional. Então, eu faço referência à Constituição, ao artigo 139 do CPC, para poder respaldar e demonstrar que eu estou cumprindo minha obrigação legal. É isso. E assim afastar a existência do dolo específico. Ótimo, desembargadora. Realmente há muita discussão, né, da aplicação do 878 da CLT, o alcance, até mesmo se discute a constitucionalidade. Então, essa questão da execução realmente suscita muitas discussões até hoje. Eu prometo que vai ser a última, pedindo já desculpa aos colegas que eu não pude fazer todas as perguntas, mas todas, de uma forma ou outra, serão respondidas, seja por escrito, seja feitas aos professores que falarão amanhã. Então, a última pergunta, assim, a cereja do bolo para a gente matar essa brilhante aula, sem prejuízo também da gente retomar na aula do professor Fausto, que vai tratar também de incidentes em audiência, mas o colega Maurício Pizarro pergunta se a condução de testemunha para a Polícia Federal, com determinação de abertura de inquérito policial, pode configurar o crime de abuso de autoridade?
Veja, Maurício, né? Isso. Veja, colega, nessa questão, você tem que percorrer um ITER e documentar esse ITER. Então, primeiro passo, carta convite ou o advogado, né, convidou a testemunha, ou a própria parte convidou, testemunha não compareceu. Documento isso. Segundo item, intimo a testemunha através de oficial de justiça para que ela compareça sob pena de condução coercitiva. Documento isso. Terceiro item, expresso para ofício para condução coercitiva, para o oficial de justiça. A testemunha não vem. A testemunha é importante. Eu quero ouvir aquele depoimento. Eu mando ofício para a polícia. Claro, eu tenho que resolver o processo. Se a testemunha é importante, eu preciso do depoimento dela, eu tenho o dever legal de atuar como magistrado. É aquilo que eu disse, né, desde o início. Eu não posso ter medo de trabalhar como juiz, de atuar como juiz. Risca a palavra medo, transforma essa palavra em cautela. Então, se eu documento todos esses atos, eu posso expedir ofício para a Polícia Federal. Porque, veja, a critério sensu, toda vez que nós estamos numa situação limite, nós viramos a chave a critério sensu, né? Vamos pensar de forma contrária. Eu, juiz, posso dizer num processo, olha, me desculpe, eu não vou exercer a jurisdição, simplesmente porque a testemunha não vem, ela diz que não vem, vou deixar tudo por isso mesmo? Não posso fazer isso. E no caso de crime por falso testemunho? Então, aqueles colegas que entendem. Então, por crime por falso testemunho, é aquilo que eu disse, se a testemunha pode se retratar até a sentença, como é que eu vou expedir um mandado de prisão? Ela pode se retratar. Você, juiz, fica desmoralizado, completamente desmoralizado. Eu trabalhava num fórum, que era um fórum que tinha mais colegas, e eu tinha um colega que era muito bravo, e várias vezes ele parava a audiência, o senhor está preso, porque o crime é consumado com a declaração, todos nós sabemos disso, está no código. Né? Está preso, o senhor é um falso testemunho flagrante, né? E ainda dizia muito bravo, eu estou aqui na audiência a tarde toda, é um depoimento totalmente contrário a tudo o que nós já apuramos. Tudo bem, ele dá a voz de prisão em flagrante, né? Determina a condução da testemunha, a testemunha chega na porta, quando chega, né, o oficial para fazer a prisão, ela diz, eu me retrato. E aí? E aí? O juiz fica desmoralizado. Então, chega, sabe, tranquilidade, calma, porque a partir de agora nós temos que agir de forma muito criteriosa e sempre com respaldo legal. Né? Como eu disse, a figura do juiz ela tem muito peso. Então, eu tenho que fazer valer esse peso, mas na hora certa. Então, chegou na hora da sentença, a testemunha não se retratou, eu vou sentenciar, vou registrar tudo isso, mas tomar a cautela de enviar um ofício ao Ministério Público, historiando atos, mas para as providências cabíveis. É uma cautela, hein? Excelente. É importante essa cautela. Desembargadora, muitíssimo obrigado. Em nome da Enamate, eu agradeço a sua maravilhosa, magnífica aula. E a ministra Dora me pediu para fazer esse agradecimento muito especial à senhora. Viu? Esperamos contar sempre com a sua colaboração em nossos cursos, em nossos eventos. Desembargadora, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Uma boa noite a todos.